Na década de 70, um jornalista chamado Seymour Hersh publicou um artigo no New York Times, no qual acusou a CIA de várias tentativas de assassinato contra políticos estrangeiros e americanos que eles consideram dissidentes anti-guerra. Devido a essas alegações, o Senado do Zenil investigou a CIA por supostos abusos secretos, resultando na divulgação de 14 relatórios sobre grandes abusos da CIAF e NSA. A maioria dos relatórios inclui acusações de crimes como abertura e recelo de correio privado de cidadãos americanos por vários anos e vigilância ilegal de ativistas negros. Embora sejam alegações sérias, elas ficaram pálidas em comparação com uma teoria dizendo que a CIA desenvolveu uma pistola capaz de disparar um dardo venenoso a mais de 300 pés, matar uma pessoa e não deixar rastros. Mais tarde foi revelado que essa teoria era verdadeira. O desenvolvimento de uma arma de dardo venenoso foi parte do programa MK Naomi, com o qual a CIA procurou desenvolver armas biológicas. Em 1975, William Colby, então diretor da CIA, teve que testemunhar na frente do comitê que estava investigando a agência. Durante interrogatório, ele afirmou que a CIA desenvolveu diversas armas biológicas para eliminar líderes alemães durante a Segunda Guerra Mundial, e a pesquisa continuou após a guerra. Ele também mencionou que a pistola venenosa era quase silenciosa devido à bateria na alça e foi projetada para que o alvo não sentisse mais do que uma picada de mosquito. Curiosamente, a agência usou uma toxina específica de marisco que impossibilitava saber a causa da morte, fazendo o patologista acreditar que a vítima teve um ataque cardíaco. O dardo foi projetado para derreter dentro do corpo, deixando apenas uma pequena marca vermelha no ponto de entrada, o que não ajudava o patologista. Quando foi perguntado sobre o uso da pistola para ataque cardíaco, o diretor afirmou que só foi usada em experimentos, sem registros de uso real. Durante a investigação, a CIA entregou a arma ao comitê, e há algumas fotos dos membros analisando a arma enquanto William Colby responde suas perguntas. Normalmente, você espera ver algo como a pistola de ataque cardíaco em um filme de espionagem, e é bastante selvagem pensar que se não a investigarem, eles provavelmente podem ser fugidos com quem sabe qual é o objetivo. Também é muito louco pensar que se é o tipo de coisa que eles desenvolveram na década de 70, imagine o tipo de tecnologia que as mãos têm agora. É perturbador que a arma de ataque cardíaco foi mostrada publicamente uma vez, e até hoje não está claro o que aconteceu após a investigação. Marinheiros ondas bandidas muitas vezes obtêm uma reputação por inventar coisas que afirmam ter visto durante o seu tempo fora no mar. E porque não há ninguém lá para refutar suas alegações, às vezes eles saibam com algumas histórias muito altas. Durante séculos, marinheiros em todo o mundo falaram sobre ver ondas monstras no mar aberto que supostamente atingiriam mais de 100 pés de altura. Em 1826, um capitão francês afirmou ter visto uma onda de 108 pés no Oceano Índico, com o apoio de 3 marinheiros. Ao voltar, foi ridicularizado pela comunidade científica, que acreditava ser impossível uma onda de tal altura. Depois de um longo tempo, dezenas de pessoas continuaram a afirmar que essas ondas monstruosas foram avistadas no meio do oceano. Mas sem outras evidências reais além dos testemunhos oculares, a existência dessas ondas caiu na categoria da lenda urbana ou da teoria da conspiração. Nos anos 80 e início dos anos 90, uma plataforma foi montada no Mar do Norte para extrair gás natural. Como parte do protocolo, um gravador de altura de ondas foi instalado na plataforma no dia de Ano Novo de 1995. O sensor registrou uma onda de 84 pés de altura, a primeira evidência real de ondas tão grandes. Após esse incidente, muitas pessoas começaram a ponderar quantos marinheiros dos séculos passados disseram a verdade. O que é mais perturbador do que isso é que provavelmente havia centenas de marinheiros desaparecidos de todo o mundo que encontraram uma onda desonda, também conhecida como onda monstra ou onda estranha. Como a maioria daqueles que encontraram ondas desondas de 100 pés não sobrevive, seu testemunho foi nas profundezas do oceano. Desde 1995, houve um crescente interesse científico nas ondas desondas. Um professor da Universidade Nacional Australiana estimou que há 10 ondas desondas ativas nos oceanos do mundo a qualquer momento. Uma onda desonda é geralmente o dobro das maiores ondas em uma área específica. A causa raiz das ondas desondas está em estudo. Acredita-se que essas ondas surgem quando 2 cristas de ondas se encontram exatamente, resultando em uma enorme onda capaz de afundar os maiores navios e plataformas de petróleo. Curiosamente, também foi descoberto que ondas desondas podem ocorrer em grandes lagos.
Em circunstâncias misteriosas, um cargueiro chamado SS Edmund Fitzgerald afundou no Lago Superior em 1975, e muitos cientistas propuseram várias hipóteses para explicar o incidente. Anos depois, cientistas teorizaram que o navio pode ter sido vítima de 3 ondas assassinas consecutivas, conhecidas como as Três Irmãs, onde a primeira onda desestabiliza o navio, a segunda atinge o convés antes que ele pudesse se estabilizar e a terceira sobrecarrega o navio com mais água do que pode suportar. Se isso fosse verdade, poderia explicar o afundamento de outros grandes navios ao longo dos séculos, mas provar isso pode ser desafiador. Álcool venenoso. Em janeiro de 1920, a 14ª emenda à Constituição do Ziprumeyer foi ratificada com sucesso, desencadeando um período de 13 anos, conhecido como Proibição, durante a qual a produção, venda e transporte de álcool foi tornada ilegal. Durante esse período, o governo implementou medidas rigorosas contra o contrabando de álcool, causando um crescimento explosivo do mercado negro. Era praticamente um parque infantil para a máfia, onde o governo irá invadir um bar e outro apareceria em apenas alguns dias. Houve rumores confusos circulando, alegando que o governo do Zakaria estava tomando medidas extremas para garantir que as pessoas não consumissem álcool. Há alegações de que o governo estava envenenando o álcool para adoecer as pessoas. Por um tempo, continuava uma teoria da conspiração, mas tudo mudou rapidamente no ano novo de 1927, quando 41 pessoas morreram de intoxicação por álcool no Hospital Bellevue de Nova York. Autópsias revelaram que muitas vítimas beberam metanol industrial, ou álcool de madeira, fatal mesmo em pequenas doses. Acontece que o governo forçou as empresas a desnaturar o álcool industrial para torná-lo imbebível desde 196, muito antes da proibição. Com a repressão ao álcool, o governo ordenou que as empresas adicionassem quinina, álcool metílico e outros químicos tóxicos para desencorajar o consumo. A ideia era que os vendedores de mercado negro saberiam do envenenamento do álcool e não o distribuiriam por causa do perigo para seus clientes. Eles não consideraram que a demanda por álcool era insana e que os vendedores do mercado negro não se importavam com quem morria ao consumir seu produto. Só foi até dezembro de 1933, 6 anos após o incidente de Bellevue, que o governo federal finalmente reduziu sua abstinência das políticas de álcool. Mas até então, milhares de americanos já foram envenenados com álcool contaminado. Gorilas. Hoje em dia, ver um gorila em um zoológico ou na TV não é chocante, mas houve uma época em que eram considerados como o chupacabra, o demônio da camisa, o pé grande e o monstro do Loch Ness. Descobri que até alguns séculos atrás, gorilas eram considerados criptídeos, animais que se acredita existir na natureza, mas sem comprovação. Com a maioria dessas criaturas, avistamentos são muitas vezes farsas, mas no caso dos gorilas, os rumores se provaram verdadeiros. Exploradores ocidentais não encontraram gorilas até os anos 1500, quando o explorador britânico Andrew Battelle foi capturado pelos portugueses na costa da África Ocidental. Battelle descreveu esses grandes macacos como criaturas que ocasionalmente rondavam sua fogueira, mas como nunca tinha visto algo assim antes, os descrevia mais como monstros do que animais. Battelle's description sent the world into a gorilla frenzy, with rumors spreading about these supposedly bloodthirsty and dangerous creatures in exotic parts of the world. Over the next century, the buzz around gorillas grew as African explorers sent illustrations to Europe, often given to royalty and emperors as rare gifts. If you had asked a European back then what a gorilla was, they would have described it similarly to how we describe Bigfoot or Chupacabra today. They were seen more as mythical monsters than ordinary animals. Só foi mais de 200 anos mais tarde que um naturalista americano chamado Thomas S. Savage encontrou um crânio de gorila em 1847 durante uma expedição à África, que foi a primeira peça de verdadeira prova da existência desses animais. This naturally led to many new expeditions to the area, and between 1855 and 1859, French explorer Paul Duché confirmed the existence of gorillas and even brought back some as specimens. Like Andrew Battelle before him, Paul Duchesneau described gorillas as wild and bloodthirsty creatures that remained in the public mind for a long time. Cerca de 15 anos depois, alguns exploradores alemães trouxeram um bebê gorila da África para Liverpool, até colocando algumas toalhas no navio para que ele pudesse balançar e se divertir na longa jornada de volta.
Once the ship returned to Liverpool, people gathered at the hotel where the gorilla was supposedly kept to catch a glimpse of the already mythical creature. Para o desordem do público, o gorila Pongo não era o monstro violento que eles pensaram, mas um gorila fofo de 2 anos que adora brincar com cães. Years later, in 19, German explorer Robert von Beringe killed 2 mountain gorillas, which were huge compared to the baby gorilla brought back by earlier German explorers. Esta é a primeira vez que o público pode entender como é um gorila adulto de tamanho completo. É muito louco pensar que, em algum momento, esses animais que agora vemos como normais eram vistos como monstros lendários. Interestingly, research shows there are many other animals we now take for granted that were once considered hoaxes, including kangaroos, otters, giant squids, and Komodo dragons. With so many myths turning out to be true, it really makes you wonder how many animals are out there that we don't even know exist.